Olá, tudo bem com vocês, comunidade do Residencial Marcelo Deda? Meu nome é Cássio, eu sou psicólogo e eu estou aqui para dar continuidade às ações do trabalho social no âmbito do programa FAR. Ele é em parceria com a Caixa Econômica, a Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros, que é em conjunto também com a Secretaria Municipal de Assistência Social, e ele é feito através da Oliveira Consultoria. Hoje a gente vai tratar de crianças e pandemia, uma dupla aí quase explosiva para alguns de nós, né? A verdade é que a pandemia alterou completamente a nossa rotina. E uma das mudanças maiores foi a presença das crianças dentro de casa o dia inteiro, o tempo todo. Isso é um desafio, porque os pais têm que administrar inúmeras dificuldades, como as questões econômicas, assumir as tarefas do lar, não ter a ajuda de outras pessoas, cuidado das crianças. E em muitos casos ainda, esses pais vão ajudar as crianças nas atividades escolares. Então não é fácil lidar com todas essas questões. Eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que fazer para lidar com esse momento que estamos vivendo é aprender a nos ouvir. Eu não estou falando aqui em relação às crianças, eu estou falando em relação a nós mesmos. A pandemia aumentou muito os sentimentos de ansiedade, de preocupação, porque a gente fica pensando no vírus, no trabalho, preocupado com as pessoas da nossa família e tantas outras coisas mais, não é verdade? Então, nesse tempo, a gente também tem a tendência de ficar um pouco mais irritado. E esses sentimentos podem levar a gente a ter dificuldades em nossas relações familiares. Porque a gente fica mais nervoso, sem paciência. Então, a tendência é que essa irritação ela procure uma via para sair do nosso mundo interior. E aí a gente pode brigar mais, gritar mais, se chatear mais. E às vezes isso vai acontecer por coisas muito simples. O pior de tudo é que a gente acaba explodindo com aqueles que nós mais amamos. Então, é importante que você aprenda a lidar com essa pandemia, com seus próprios sentimentos, manejando as coisas que você sente. Aprender a lidar com você mesmo vai lhe dar suporte para poder lidar com seus filhos. Mas esse assunto de lidar com suas emoções pode ser um vídeo para outros capítulos. Mas agora a gente vai falar sobre criança. Então vamos lá. Uma coisa importante é explicar à criança de maneira clara o que está acontecendo. Por que elas precisam ficar em casa, por que elas não estão indo mais para a escola, por que ela não está vendo mais a vovó. Então, até os 4 ou 5 anos, você pode explicar utilizando uma linguagem mais simples. Você pode dizer, por exemplo, olha, tem um bichinho lá fora, fazendo as pessoas adoecerem, a gente não pode sair de casa, a gente precisa ficar em casa se protegendo. As crianças maiores, a partir dos 6, 7 anos e os adolescentes, já vão começar a compreender de forma mais clara, e aí você pode ser mais aberto. Mas o que eu quero frisar é que você não fique falando para as crianças sobre o medo de pegar o coronavírus, mas sobre a questão de que ela possa cuidar de quem ela ama. Explicar às crianças o que é que está acontecendo vai ajudar ela a aderir às práticas de cuidado, como por exemplo lavar as mãos, usar máscara. Importante isso. Agora, tem cuidado com o acúmulo de informações que você libera para as crianças. Elas não têm o mesmo mecanismo que nós para lidar com a ansiedade. Elas vão ter muito medo de perder os pais, os avós ou outras coisas, e isso é muito pesado para a mente infantil. Nesse sentido, é muito importante também você ouvir seu filho. Pergunte para ele se ele entende, do que ele tem medo, quais são os sentimentos bons, ruins que ele tem. O importante é ouvir a criança, acolher os seus pensamentos, os seus medos. Outra coisa importante que você pode fazer, com a criança é compreender, na verdade, que ela vai ouvir, mas ela nem sempre vai aceitar. Veja só, se nós que somos adultos não conseguimos compreender e aceitar, ficar em casa, no confinamento, imagine as crianças. E isso, gente, vai se manifestar no comportamento delas. Por exemplo, elas podem quebrar as regras tentando sair de casa, os adolescentes no caso. As crianças menores vão expor sua frustração através do choro. Eles podem ficar mais entediados e aí eles vão ficar mais irritados, né? Os adolescentes também podem ter essa irritação, esse tédio. Então é bom aprender como é que a gente vai manejar cada um desses problemas. Em primeiro lugar, o choro. A gente às vezes tem uma certa dificuldade em aceitar a criança chorar. Gente, a criança precisa chorar. O choro é a maneira de como a criança lida diretamente com a frustração que ela está sentindo naquele momento. A criança vai chorando e vai tentando compreender porque não pode.
Então é preciso que a gente tenha um pouco de paciência, empatia, um pouco mais de calma para compreender as crianças nesse período. Uma outra coisa importante é manter algum tipo de rotina para as crianças. A rotina traz para as crianças a sensação de que elas estão seguras. Quando a criança não é submetida à rotina, ela fica sem direção. Mas é importante, pessoal, que não seja uma rotina rígida, porque na verdade a gente não vai conseguir que tudo que a gente planejou seja cumprido à risca. E aí nós é que vamos ficar frustrados e irritados porque a gente não conseguiu manter a rédea daquilo tudo que a gente planejou. Quando eu falo de rotina, é horário para dormir, para acordar, comer, fazer outras atividades como brincar, estudar. E aí o bom é que você pode cruzar a sua rotina com a do seu filho. Por exemplo, na hora em que você estiver fazendo a limpeza, pode ser a hora em que o seu filho vai assistir alguma coisa, ou a hora em que ele esteja dormindo e por aí vai. Quando a gente fala em rotina, é importante envolver toda a família. Por exemplo, se em tal horário você vai fazer uma atividade, outra pessoa pode ficar com a criança. Esse momento, gente, é um tempo de negociações. Todo mundo precisa aprender a assumir responsabilidade junto. Todos nós coordenamos a nossa família. Bom também é criar atividades para as crianças. E aí, gente, não precisa ter dinheiro nem materiais especiais, só um pouquinho de criatividade. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai encontrar vídeos dando ideias de atividades que as crianças podem fazer durante esse tempo. Mas você também pode se lembrar das brincadeiras que você fazia quando era criança. Lembra do elástico? Que muita gente brincava colocando entre duas cadeiras, ou não um, ou não dois, ou não três. A gente pode ter dois tipos de atividade quando a gente fala de criança. As atividades criativas e as atividades para desgastar a energia do corpo das crianças. As atividades criativas, gente, podem ser construir brinquedos com material reciclável, fazer bolhas de sabão, aprender a fazer dobradura, né? Uma flauta doce, pequenininha, custa em torno de 5 a 10 reais. E você ainda pode estimular a sua criança a aprender a tocar um instrumento. As atividades que vão desgastar energia são aquelas que vão envolver o corpo. O semestre mandou, pode ser dançar, pode ser pular corda, esconde-esconde. Existem aí inúmeras outras atividades que você pode fazer com seu filho ou que ele pode fazer sozinho mesmo. Uma coisa legal também é ensinar as crianças a cooperarem nas pequenas tarefas de casa. Isso dá à criança o sentido de que ela é útil, de que ela faz parte da família. É importante aproveitar esse momento, gente, para que as crianças possam começar a ter o entendimento de que elas podem contribuir com as pequenas tarefas de casa. Você sabia que isso vai ajudar a criança a se desenvolver emocionalmente? Porque quando ela recebe uma tarefa e ela cumpre, ela desenvolve duas coisas importantes para o crescimento pessoal de todo mundo, que é a autonomia e a independência. A autonomia é acreditar que você pode fazer coisas sozinho. E a independência é fazer as coisas sozinho. Então, como as tarefas de casa fazem parte do dia a dia, você pode ir incluindo a criança nela, né? E no dia a dia delas. Então elas vão aprender que todo mundo que está ali morando naquela casa é responsável por cuidar da casa e da rotina da casa. Então, o que a criança pode fazer, Cássio? Então, ela pode colocar roupa suja no balde, ela pode arrumar a cama, ela pode jogar o lixo fora. Isso faz parte da rotina. Quando você der uma tarefa à criança, com certeza você vai perceber que ela fica feliz em poder contribuir. Com os adolescentes eu sei que vai ser um pouco mais difícil, né? Mas também é preciso ensinar os adolescentes as regras de convivência. Ele precisa aprender que aquele espaço é um espaço coletivo e que ele precisa contribuir também. Ele pode aprender a fritar um ovo, a fazer um café e para isso você pode contribuir chamando ele, né? Seja direto. Filho, você pode fazer a salada enquanto eu faço o arroz? Né? Às vezes, gente, nós é que retiramos o prazer de servir os nossos filhos. E é muito importante entender, presta atenção, que o seu filho vai fazer e não vai ficar igual você faz. E aí muita gente, quando o filho faz e não fica igual o que a gente faz logo. Ah, deixa aí, você não sabe fazer. A gente precisa compreender que as crianças vão fazer do jeito que elas sabem. E aí, à medida que elas vão fazendo, elas vão aprendendo a fazer e vão melhorando, se aperfeiçoando. Em relação aos estudos, se a escola não voltou ainda, você pode utilizar um horário e dar à criança uma atividade que ela possa fazer. Por exemplo, se a criança for pequenininha, você pode dar um lápis de cera para ela riscando ali, isso vai ajudar ela a melhorar a coordenação motora.
Você pode também, se a criança já é maior, ajudar ela a estudar tabuada, a ler um livro, né? Todas essas coisas vão ajudar muito a criança nesses dias de quarentena. Mas se a escola já voltou, gente, é muito importante que você possa contribuir nas tarefas do seu filho, ajudando nas tarefas, pelo menos acompanhando nas tarefas. O importante é que se você tem alguém em casa com quem você possa dividir essa responsabilidade, é que essa responsabilidade seja dividida, porque se ela for dividida, não vai ficar cansativo para ninguém. Então, converse com a sua família. Como eu já disse no começo, esse é um tempo onde a gente precisa aprender a conversar, onde a gente precisa aprender a negociar, onde a gente precisa aprender a dizer como nós nos sentimos, para que os outros da nossa família possam também nos compreender e de repente, prestar atenção àquilo que nós estamos dizendo. Se todo mundo ajudar, não vai ficar cansativo para ninguém. Uma outra coisa importante é aproveitar para melhorar a relação com seus filhos. A gente reclama sempre de que não tem tempo, de que a gente não sabe organizar o nosso tempo, mas agora é possível estar perto dos seus filhos, é possível se relacionar com eles. Então, abrace mais, beije mais, faça atividade juntos. Você pode fazer, mãe, uma atividade mãe e filha, né? Faça um penteado juntas, o mesmo penteado. Os pais podem falar com os filhos de atividades que eles já fizeram ou fazem, que são importantes para eles. O importante, gente, é que a gente possa aprender juntos ali a demonstrar carinho, afeto uns para os outros. É muito triste viver esse momento sem que a gente possa aprender e tirar lições preciosas para nós. E quais são as grandes lições que nós podemos aprender? A gente pode oferecer um pouco de nós para o outro. A gente pode dar um pouco de nós para outra pessoa. E lembre de uma coisa, toda vez que você se oferece, toda vez que você se dá, toda vez que você se entrega, com certeza absoluta, mais tarde você vai receber, né, os louros dessa entrega. Toda a ação ela gera uma reação. Quando a ação é positiva, com certeza a gente vai ter uma reação positiva. Então é muito importante que você se abra para poder oferecer algo de você para o outro. Mas se o outro não contribuir, não for positivo com você, entenda que aquilo que a gente dá não é perdido. Principalmente as coisas positivas que nós fazemos. É importante para nós e nós sabemos daquilo que nós fazemos. Mas eu quero dizer para você que utilize aquilo que ficou interessante para a sua experiência. O que nós queremos é que essa pandemia acabe logo, mas que enquanto ela não acabe, enquanto ela não passa, a gente possa melhorar as coisas dentro da nossa vida e principalmente dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Muito obrigado e até o próximo vídeo.